Dai, a gente sempre traz o design pra tentar quebrar aquele gelo, mas o assunto é sério, porque o carnaval, gente, é a maior festa popular e manifestação cultural do Brasil, um momento repleto de folia, alegria, diversão, como a gente está falando aqui. E para aproveitar ao máximo esse período, é importante estar atento, né, a alguns cuidados para curtir o feriado com bem-estar, né, e claro, também tá aí uma boa saúde, né? Com certeza, Vitor. E agora nós vamos conversar, não é, com um clínico aqui, e não importa, vamos dizer logo aqui que não importa qual seja o seu roteiro, ir atrás dos trios elétricos, assistir aos desfiles das escolas de samba, sim, ou particular dos blocos de rua, que também tem bastante. Em todos os casos, é fundamental cuidar do seu corpo. Hoje nós vamos receber aqui no estúdio o médico infectologista, viu? O Luciano Mourão. Ele vai conversar aqui com a gente sobre alguns cuidados que devemos ter com a saúde nesse período de tanta festa, tanta folia. Boa tarde, seja bem-vindo, Lúcio, aqui ao nosso programa. Boa tarde, um prazer estar aqui e falar um pouco aí desse período tão festivo, mas também que requer aí cuidados por parte da população. Pronto, pois vamos começar falando sobre como o calor intenso, porque apesar de estar em período de chuva, mas aqui em Teresina tem um pouco de calor, né? E como é que essas altas temperaturas podem afetar o corpo durante essas festividades, que podemos fazer também para evitar esse tipo de problema? Porque não muita festa na rua, exposição ao sol, o que a gente pode estar fazendo evitar para tomar esses cuidados iniciais? Então, nós que moramos aqui numa região muito quente, né? As pessoas transpiram muito e nesse momento de carnaval, folia, diversão, a transpiração tende a aumentar. Então, na medida que você está perdendo líquido, você tem que repor. Então, a gente orienta sempre uma boa hidratação, tomar muita água, água de coco, sucos diversos, né? E também ter um repouso. Então, é preciso ter uma boa noite de sono para recarregar as baterias e no outro dia estar preparado para estar caindo na folia. Pior que isso deu uma problemática, né? É o período que o pessoal não dorme. O pessoal não dorme, não bebe direito, não come direito. Aí, meu amigo, quando passa esse período, porra, tá tudo arriado, né, doutor? Aí o risco, né? Uma noite mal dormida, mal hidratação, alimentação inadequada, o organismo tende a ficar como? Ficar com a imunidade baixa. E aí os riscos de adquirir uma doença e ela ter sintomas de maior gravidade, eles aumentam. E como o doutor estava falando aqui, essa questão da alimentação, como a alimentação ela pode impactar o bem-estar durante o carnaval e quais os alimentos devem ser priorizados para garantir mais energia e saúde durante essa folia? Então a gente orienta uma alimentação saudável, né? Muitas frutas, verduras, legumes, evitar os enlatados, evitar aqueles fast foods, né? Aquelas comidas que ficam armazenadas com muito corante. Então, uma comida mais natural, tá certo? E muita hidratação. Essas aí são as duas principais orientações associadas a um descanso adequado para poder conseguir manter o pique, né? Durante todos esses dias aí de carnaval. E doutor, como que o consumo excessivo de álcool, por exemplo, que é comum inclusive nesse período, quais são os principais cuidados que a gente deve ter, né, ser tomado nesse sentido em relação ao uso de bebida alcoólica? Então, a bebida alcoólica, ela também é um cuidado que nós temos que ter com relação principalmente ao exagero. Apesar de nesse período ser comum as pessoas exagerarem, a bebida alcoólica ela tende a provocar desidratação. Por quê? Porque ela aumenta a diurese, ou seja, a pessoa vai urinar muito mais do que o normal. E quando a pessoa está também sob o efeito da bebida alcoólica, ela não consegue se concentrar, ela perde a atenção, aí o risco de acidentes, né? Às vezes, ela pode ter também uma baixa da imunidade pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas durante dias seguidos. Então, é outro motivo de preocupação. E, quando for tomar bebida alcoólica, procurar também, ao mesmo tempo ali, estar ingerindo, vez por outra, água e outros líquidos para poder hidratar o organismo. Pronto, a gente está falando aqui dessas questões dos cuidados, inclusive estávamos conversando aqui nos bastidores e agora a gente vai compartilhar com o pessoal de casa. Quais são, assim, os quadros que mais costumam aparecer pós-carnaval no seu consultório? Então, veja bem, nós estamos num momento onde basicamente 3 doenças estão, assim, em maior quantidade, né? Aumentando o número de casos. Dengue, a virose da mosca e os casos de Covid. Então, todos esses, a gente tem que ter um cuidado maior nesse período. Por quê? Estamos no período de chuva e o acúmulo de água permite o quê? A proliferação da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então, o risco de termos infecções aumentadas nesse período de dengue, chikungunya e zika vírus. As moscas, e o período de carnaval traz muito isso, né? O aumento do lixo
né? As pessoas jogando restos de alimento, garrafas, tudo isso aí tende a provocar o quê? Acúmulo também de moscas, elas vão pousar nesses materiais em decomposições podres, fezes de animais, de outros seres, e aí contaminando os alimentos, os pratos e levando o risco também de infecção. Então a higiene é muito importante. Lavar as mãos sempre antes e após as refeições, tudo que for pegar também lavar as mãos para evitar estar se infectando. Se for possível, usar o quê? Telas, mosquiteiros, repelentes, né? Principalmente para gestantes, tá certo? Pelo risco maior aí durante a gestação. E com relação à Covid, é uma coisa que a gente orienta. Está sintomático, tem febre, dor de cabeça, tem tosse, está com corrimento nasal, não saia de casa. Por quê? Porque pode ser Covid e no ambiente de aglomeração, rapidamente as pessoas próximas serão infectadas. E, doutor, o que as pessoas podem fazer para evitar problemas, né, respiratórios? Está falando de Covid, está falando de gripe também, né, nesse período de carnaval, né, porque principalmente, né, com a aglomeração de pessoas, né, uma circulação maior desse tipo de vírus, né? O que de cuidado que a gente pode tomar para evitar esse tipo de situação? Então, primeiro seria que as pessoas tivessem essa consciência, né, de tendo sintomas não sair de casa, tá certo? Se tiver em ambientes aglomerados, você tem que estar sempre se hidratando, você tem que estar sempre se alimentando bem, tá certo? E o repouso, chegar em casa, ter uma noite de sono que possa recompor as energias e ao perceber qualquer mudança, elevação de temperatura, dor de cabeça, dor no corpo, uma diarreia, uma náusea ou vômito, qualquer desses sintomas, procurar imediatamente o serviço de saúde. Interessante. Inclusive, ele estava falando aqui desses cuidados, né? É uma problemática porque o pessoal consome muito álcool e se alimenta mal nesse período. Então, o que fazer caso alguém passe mal durante essa folia? Quais são, assim, os cuidados que ela pode ter referente a isso, passar mal ali no meio das pessoas? Então, se durante a atividade festiva carnavalesca, né, a pessoa tiver algum tipo de problema, ela deve imediatamente, né, procurar os familiares, as pessoas responsáveis ali por aquele evento e ou ser conduzida para um local onde não tem aglomeração para receber os primeiros atendimentos, ou, dependendo do caso, procurar imediatamente já o atendimento médico, hospitalar ou numa UPA, para que possa fazer os exames e detectar o que realmente está acontecendo e tomar as medidas cabíveis para aquela situação. Então, ter o seu lazer, estar na folia se divertindo, mas nunca esquecer de preservar a sua saúde. E, doutor, o que é que o senhor recomenda, né, para aqueles que desejam aproveitar o carnaval com segurança e também, claro, cuidar da saúde durante essas festividades? Quais as dicas principais que o senhor pode elencar aqui para a nossa audiência? Então, importante, cuidados também com a insolação, né? Período de muito sol, as pessoas às vezes vão para as praias, exageram no tempo de exposição solar, às vezes por causa da festividade, às vezes por causa do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, elas não percebem que estão tendo insolação. Então, usar sempre um protetor solar, tá bom? Evitar exagerar na bebida alcoólica. Sempre que for ter relações sexuais, usar o preservativo, porque nesse período também a gente tem normalmente um aumento no número de casos de ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Então, o uso do preservativo ele é fundamental. E hidratação, repouso e curtir esse período de carnavalesco com muita responsabilidade. Eu acho que a palavra é essa, né, Thay? Responsabilidade, porque é um período que o pessoal quer meter o louco, parece que o povo tá amarrado. É um negócio, minha gente, pelo amor, vamos ter com calma. Então, como o doutor aqui disse, realmente se hidratar, a proteção solar, porque além das praias, tem muitos bloquinhos de rua, né? O pessoal vai pras ruas e de tarde, né? E fora que também tá no período de chuva, até com a própria chuva também a gente tem que ter os cuidados. Como o doutor citou, virose da mosca crescendo, tem as gripes aí, fora a questão também que a cidade aqui, sempre quando chove, tem um alagamento em vários pontos da cidade, não é isso, doutor? Exatamente, a questão do alagamento já traz outras problemáticas, né? Esse acúmulo de água, às vezes as pessoas vão andar por aquele local e esgoto, aí tem um risco de você ter outras doenças, como é o caso da leptospirose, que é transmitida pela urina do rato, tá certo? Então, sim, são vários riscos que as pessoas podem estar sujeitas nessas condições durante o período do carnaval. Então, ter muito cuidado, prestar atenção nas condições que podem aparecer no local onde você vai
está curtindo o carnaval e qualquer alteração que você perceber no seu organismo, procurar o atendimento médico. Maravilha. Um debate, E uma nunca discussão. se automedicar, né? E, Procura Thay, o médico. Eu acho que esse é um ponto muito importante que você citou. A automedicação, o povo faz muito isso, né, doutor? E é muito arriscado, tá? Algumas Muito bom. doenças, como é o caso, por exemplo, da dengue, alguns medicamentos podem levar uma dengue chamada de dengue clássica ou dengue normal a se transformar numa dengue com sintomas hemorrágicos e trazer risco à vida dessa pessoa. Então, por exemplo, o AS, jamais tomar AS para quem tem sintomas sugestivos de dengue. Os chamados anti-inflamatórios não esteroides, que as pessoas não conhecem com esse nome, mas conhecem com o nome de diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno. Dorflex. Medicamentos que são comuns das pessoas comprarem em farmácia, sem prescrição médica e em casos suspeitos de algumas doenças, como é o caso, por exemplo, de dengue, podem agravar o caso de uma maneira muito elevada, com a necessidade, por exemplo, até de ir para a UTI e perder a vida. E o que acontece muito, né, Thay? Esse período o pessoal realmente acaba perdendo um pouco a linha e acaba acontecendo isso que o doutor falou. E, doutor, aproveitar aqui para agradecer as suas dicas, esse bate-papo muito importante para nossa audiência, porque o carnaval tá aí, já bateu na porta, então o Antinados está aqui fazendo seu papel de serviço social, dando as melhores dicas para você ir de casa curtir o carnaval com consciência, né, Thay? Com responsabilidade, exatamente. Deixa suas redes sociais aqui pra gente. Olha pra telinha. Prazer estar aqui no Antenados, né, participando, dando essas dicas, para que as pessoas tenham a noção, assim, dos riscos, às vezes, que nós estamos submetidos, mesmo num período, assim, de tanta diversão, de tanta alegria como é o carnaval, né? Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta para o doutor Luciano Mourão, é só procurar no Instagram, Luciano Mourão 70, tá? Eu sou médico infectologista, eu também professor de biologia e qualquer dúvida estou à disposição, como também estou à disposição aqui da TV e do programa Antenados. Muito Maravilha. obrigada. Obrigado, viu? doutor. Agradeço. Um bate-papo muito importante, como a gente falou.